capítulo 8, bem-aventurado aqueles que têm o coração puro, pecado por pensamento, adultério. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 5 a 7. Mas para nós entender o que quer dizer bem-aventurado aqueles que têm puro, o coração puro, Clóvis, não está funcionando aqui. Glória a Deus. O que quer dizer bem-aventurado aqueles que têm o coração puro? Nessa passagem do Evangelho, vamos ver o que quer dizer. Jesus disse: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como exemplo dessa pureza. Jesus gostava de tomar como exemplo as crianças, porque nós sabemos que quando a gente volta para esse mundo de prova e expiação, quando a gente reencarna, a gente vem com um espírito já antigo, um espírito velho, mas vem com essa pureza. A gente recomeça toda a nossa vida, né? A gente vem buscar os nossos defeitos para melhorar. Então a gente vem com essa pureza. Com o tempo a gente vai pegando e conhecendo a volta por que nós estamos aqui. Então Jesus gostava de tomar as crianças como exemplo. Então ele diz ali: a criança tem o coração puro, sem ódio e sem rancor, sem maldade. Todos voltamos e temos um novo ponto de partida para recomeçar. E a missão dos pais? Ensinar-lhes o caminho correto para a sua nova existência. É uma missão que nós temos, né, para ensinar nossos filhos, nossas crianças, para que eles tomem o caminho correto da nova vivência. Jesus está com a verdade. Sem pensar no passado da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Então ele compara que nós deveremos, esses são os que têm o coração puro, né? Então ele sempre dizia, né, venha a mim aqueles que têm o coração puro, esperar o reino dos céus. E essa imagem, a imagem que eu coloquei aqui, a imagem de Moisés, que quando ele subiu ao monte, ele recebeu a missão, né, como espírito elevado que ele era, ele recebeu a missão dos mandamentos de Deus, aquilo que deveria ser colocado aos homens naquela época, né? E ele recebeu os mandamentos da lei de Deus. E lá no 7, estão olhando aqui, ó, no 7 dos sete mandamentos, ele diz lá: não adulterarás. E vamos entender o que quer dizer, né? O que Deus quis colocar para que Moisés espalhasse essa verdade para o povo daquela época. Aí agora vamos chegar no tema: pecado por pensamentos, adultério. E como a nossa irmã leu no livro, lá diz, lá no item 5, foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Aí Jesus chegou naquela época, né, para colocar as leis do amor, as leis da caridade, as leis da benevolência e principalmente a lei do perdão. Aí Jesus disse que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, para com ela já tem o seu coração, já seu coração cometeu adultério, a mulher ou o homem, né? Porque a gente sabe que na época das leis mosaicas era um caos. Se a mulher cometesse um adultério, era crucificada, era maltratada, era jogada fora da família, né? Assim como o homem. Então era um cobrado, né, quem cometesse um tipo de adultério. Então eles entendiam só que era isso, era traição. Se traiu o marido e a mulher, era cobrado pela sociedade, né? E Jesus amenizou.
ele quis colocar o que dizia essa palavra adultério, né? Então ali ele disse que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Então, até mesmo em pensamento, não cometendo o ato, né? Então, continuando, lá no 6, no item 6, ele diz: a palavra adultério não se deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo que ele é empregado, porém, num sentido mais geral. É infidelidade conjugal, falsificação e adulteração. Aí que veio o entendimento, né? Infidelidade conjugal, você não precisa só, né, praticar o ato, né? Você pensando, você já está cometendo o adultério. Mas não só com a mulher ou o marido, né? Você pode cometer um adultério com o teu filho, com alguém da família, com o pai ou a mãe, né? Você pode enganar através do pensamento. Falsificação. Você pode falsificar alguma coisa. Hoje no nosso dia a dia é um pouco mais comum. A gente vê acontecer isso, né? A pessoa falsificar qualquer tipo, um documento, uma coisa assim. Adulteração. Você pode alterar alguma coisa. A gente vê hoje na nossa sociedade, a gente vê muitos, por exemplo, um veículo adulterado. Tem muita gente que anda com um carro clonado. É só para dar um exemplo. Então, é uma adulteração. Então, continuando. Jesus a empregou para designar o mal, o pecado e todo e qualquer pensamento. Continuando, a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento. Porquanto, aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Aqui que está, né? Jesus falava sobre as crianças. Normalmente, quando ela pensa no mal, logo ela esquece. Quando ela briga com um amiguinho, né? Você pode verificar. Daqui a pouco ela está junto, está brincando com ele novamente, já esqueceu o mal. Então é um exemplo a ser seguido. Claro que com o tempo a gente muda, a personalidade vai mudando, a gente vai trazendo, já vai aparecendo os flashes do passado, nossa vida do passado, e a pessoa, aquela criança vai criando uma personalidade novamente, e daí já começa a se sentir dono do mundo novamente, né? Aí que está a chance, a oportunidade dos pais. Então, continuando, foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Mesmo em pensamento, isso já dá um sinal que é de impureza na alma. O adultério está ligado ao pecado por pensamento. E por quê? Uma pergunta, né, que Allan Kardec na época fez aos espíritos. Porque tudo se inicia no pensamento. Nós não podemos fazer nada sem que antes tenhamos pensado para executá-lo. Assim sendo, melhorando o pensamento, melhora-se também a ação, né? Então, tudo começa no pensamento. A gente planeja tudo pensando no dia a dia, até na hora do descanso do corpo físico, que a gente vai dormir, a gente está planejando, está pensando, né, no que vamos fazer no dia seguinte. Então a gente planeja, né? E melhorando o pensamento, melhora também a ação. A gente pode pensar em coisas boas ou coisa má, né? Se a gente é livre, a gente tem um livre-arbítrio. Então vamos seguir, vamos ver o que diz para frente. Lá no 7, no 8 e 7, ele diz, faz uma pergunta também, que Allan Kardec fez na época, aos espíritos. Sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza?
Vamos ver o que diz os Espíritos. Todo pensamento mau resulta de imperfeição da alma, mas também torna-se uma oportunidade de adiantamento, pois podemos repelir com força e vontade de apagar esse pensamento, e assim a alma progride. Então, é uma luta que nós devemos seguir, o pensamento. Então, se ele é mau, ele resulta na perfeição da alma, mas é uma arma que a gente pode usar também para que a gente possa progredir, lutar quanto a esse mau pensamento, não deixar que ele tome conta. A gente tem como repelir esse mau pensamento. Então, continuando, aquela que ao contrário, aquela que ao contrário não tomou boas decisões, ela está com mau pensamento, não tomou boas decisões naquele pensamento, procura ocasião de praticar o mal, o ato, e se não o fez por falta de oportunidade, pois tão culpada quanto o seria se o cometesse. Você vê essa colocação. Então, se a pessoa pensou, mas no momento ela não teve a oportunidade ainda de tomar a decisão de praticar aquele ato, aquele pensamento mal, ela continua, está lá, uma oportunidade ela vai fazer o mal. Então ela é tão culpada quanto se eu cometesse. Então ela não lutou para que esse pensamento saísse, da ideia dela, que tirasse esse mal. Então ela continua ainda lá no cantinho, ainda só está esperando a oportunidade. Cada pessoa é responsável por seus atos, por seus pensamentos. Um pensamento imbuído de qualquer conotação gera efeitos, onde somos responsáveis pelo seu resultado, bem ou mal. Então, qualquer pensamento que nós temos, nós podemos aquilo que nós pensamos. Então, quando a gente pensa, nesse momento o universo está trabalhando com nós, junto, ou está trabalhando no bem ou no mal. O pensamento nosso ele vai para o universo, nós fazemos parte. Então você cria isso. Às vezes tem muita gente que tenta enganar alguém. Às vezes a gente fala mentira, essa coisa começa pequenininha, de repente ela não tira aquela mentira, aquele mau pensamento, isso vai se tornando uma coisa grande. Ela vai criando isso aí, mesmo que aquilo não é uma verdade. Então, ela gera efeitos muito graves com o tempo. E nós somos responsáveis por isso. Não podemos culpar ninguém. Somos nós mesmos que criamos isso. Ficar alerta. Se considerarmos que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreendes que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus. Será que estamos sendo influenciados? Aqui um detalhe bem importante, que nós sabemos, para quem conhece a doutrina espírita, que muitas vezes a gente é influenciado pelos espíritos, por nossos pensamentos. Então a gente tem que saber se esse pensamento é bom ou não. Estamos, além do nosso pensamento, aquilo que nós criamos, nós temos forças externas que estão tentando nos influenciar no pensamento. Nós sabemos que existem muitas pessoas do nosso lado, as pessoas encarnadas, que quando você toma uma decisão, ela tenta influenciar. Não faça assim, faça desse modo,
faça desse jeito. Às vezes são pensamentos bons e muitas pessoas querem nos ajudar, mas muitos querem nos atrapalhar, né? Então eles influem em nossos pensamentos. Além daquilo que nós pensamos, que queremos para a nossa vida, coisas boas ou ruins, nós temos a influência dos espíritos, influência das almas. Os espíritos nós sabemos que são os espíritos que vivem no mundo espiritual. E as almas são os que estão vivendo junto com nós, são os espíritos encarnados, né? Então temos sim. Lá no livro dos Espíritos, nós temos uma resposta mais clara a respeito disso. Na questão 459, eles tem uma pergunta que diz: os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? E a resposta: nesse sentido, a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então se imagine o cuidado que temos que ter, né? Porque às vezes, muitas vezes, os pensamentos são nossos, mas muitas vezes nós estamos sendo influenciados por espíritos, porque os espíritos são simpáticos àquilo que nós pensamos. Se nós tivermos um pensamento bom, né, acordamos de manhã cedo, fazemos a nossa oração, pedimos coisas boas, a gente atrai espíritos bons, que eles querem que a gente se dê bem, querem que a gente passe bem aquele dia, né, ou os próximos dias. Mas se a gente acordar mal, não estiver bem, o que a gente atrai? Né? Pensamentos ruins. Aquele dia parece que não flui, não vai direito, né? Então, o cuidado que nós temos que ter sempre, né? Que é essa influência dos espíritos. E ali diz, né? Muito frequentemente são eles que vos dirigem. Nós sabemos isso. Então, seguindo, então ele faz uma pergunta: como neutralizar a influência negativa? Para neutralizar a influência dos maus espíritos, a doutrina espírita nos indica uma receita simples, mas infalível: a prática do bem e a fé em Deus, e orar e vigiar, né? Então, quando a gente tem uma influência negativa, uma coisa não está fluindo direito, parece que tudo não vai bem, é só praticar o bem, orar e vigiar, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda ao nosso irmão Jesus Cristo, pedir ajuda aos nossos espíritos, nossos protetores, nossos mentores espirituais. Eles querem o bem, querem que nós se dê bem. O que mais fazer? Numa palavra, trabalhar para nosso melhoramento moral. Esse é o caminho correto, né? Então temos que trabalhar, nos melhorar, para nos servirmos de uma comparação do Evangelho. Isso está no Evangelho. Não só limpar o vaso por fora, mas sobretudo limpá-lo por dentro, né? Então nós queremos muitas vezes andar bonito, andar, né, aparência, né? A gente acha que é muito importante, claro, para a sociedade a gente tem que estar sempre bem, externamente, mas internamente como é que nós estamos, né? Então essa comparação que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: não só limpar o vaso por fora, né? Nós colocamos, né, como um vaso, mas sobretudo limpar por dentro, né? Então o que é limpar isso por dentro? O mau pensamento, o que nós temos de ruim, temos que tirar fora, orar e vigiar. Jesus disse: devemos nos esforçar para a transformação do desenvolvimento das nossas qualidades nobres que temos dentro de nós. Aí estaremos no caminho da sua redenção, né? Então, é um esforço.
Temos que nos esforçar. Mesmo que nós viemos para esse mundo de prova e expiação, chegamos aqui e não fazemos nada. Qual será o significado dessa nossa vinda? Claro que Deus nos dá a chance, sempre está nos dando a chance para que nós nos melhoramos. Vamos ter várias e várias reencarnações para que isso aconteça. Sempre vamos voltar com o mesmo espírito que estamos hoje. Então muita gente diz assim, muitas pessoas podem tirar tudo de nós, mas não tiram o nosso conhecimento. Então isso nós vamos ter o resto da nossa vida como espírito. Vamos levar isso aonde nós estivermos. Podemos voltar aqui várias vezes com um corpo diferente, mas esse conhecimento ninguém tira. Então é isso que Jesus está dizendo, isso que Jesus nos ensinou e quer que aconteça. Bom, a imagem aqui de nosso querido irmão Jesus Cristo, abraçando uma criança, Esse todos nós, para Jesus ou para Deus, somos uma criança. Cada vez que nós voltamos, que estamos aprendendo, somos comparados como criança. Somos espíritos velhos, mas somos crianças que estamos aprendendo. Dia a dia nós estamos aprendendo. Com a nossa família, com nossos amigos, com todas as pessoas que nos rodeiam, que estão junto com nós. Porque não é por acaso, meus irmãos, que a gente está no meio dessa família. Tem muitas pessoas que procuram, não quero mais ouvir o que minha mãe, que meu pai está dizendo, eu vou sair fora. Não vejo uma hora de completar 18 anos, 19 anos, 20 anos e sair fora. Mas quem tem a oportunidade de continuar com a mãe, com o pai ou com a família toda, essas pessoas não imaginem a oportunidade que estão para crescerem junto. Que não é por acaso que a gente continua junto. Às vezes algum espírito, quando retorna, que já esteve junto com essa família, ele vai para outros lugares, vai em alguma missão, reencarna às vezes longe, mas ele volta para essa família e com certeza vão crescer junto. Então, a partir de hoje, é um ensinamento que o Evangelho nos trouxe a respeito do pensamento, do adultério, mas não devemos levar essa palavra como uma palavra, nossa, adultério, tão assustadora, mas devemos sim cuidar do nosso pensamento. O que nós estamos realizando em nossa vida? Porque quando o pensamento começa, você transforma isso em realizações. Então temos que pensar em realizar esse pensamento para o bem. Temos a certeza que assim que nós começar a pensar no bem, tudo começa a melhorar. Nossa vida começa a se transformar. A vivência não é fácil. Nós sabemos que esse mundo de prova e expiação, nós temos momentos felizes, mas temos momentos mais tristes. Mas isso porque nós deixamos ocorrer. A felicidade existe, mas devemos procurar. E às vezes ela está junto com nós e a gente não percebe. Junto com a família, junto com as pessoas que nós gostamos e que vamos sempre estar junto nesta ou em outras vidas. Obrigado pela atenção de vocês e que esse domingo seja um domingo de bons pensamentos, de boas realizações, para que a semana que está chegando, tudo aquilo que vocês pensarem de bom vai ser realizado. E com o pensamento mal também, que ele vem, a gente tenta repelir, para que ele vá embora.
né? Assim, estamos crescendo, como Jesus disse. Estamos na nossa redenção. E quando chegarmos no mundo espiritual, com certeza vamos ter uma luz nos esperando. Bom domingo a todos, obrigado pela atenção e que assim seja.